Bom dia, pessoal. Você que está observando, você que entrou aí para assistir. Estamos começando um quadro aqui no Búzios Podcast. Nesse programa de hoje, nós queremos falar sobre o Salmo 91. Meu nome é Flávio, estou aqui com meu companheiro que vai estar gravando hoje comigo aí, vai estar se apresentando. Quero agradecer vocês a todos. Esse é um programa piloto. Espero que seja descontraído e que você possa assimilar o máximo que puder desse nosso conteúdo e desse bate-papo que teremos aqui. Bom dia, galera. E o meu nome é Wesley Lopes e eu estou aqui muito feliz por essa porta aberta, agradecido a Deus por nos dar essa oportunidade de estar proclamando, falando da sua palavra. Que você possa ser atingido com tudo que vai ser lido, tudo que vai ser conversado aqui. Que você possa ser abençoado com esse alimento que é a palavra de Deus. Bom, para começar, a gente gostaria de falar do Salmo 91 hoje, dos 16 versos que compõem o Salmo 91. Esse salmo, para mim, é um salmo um tanto quanto enigmático, por eu lembrar de quando eu era criança, quando eu era adolescente, ter visto a Bíblia aberta na casa de vários amigos, até a minha própria casa na estante, aberta no Salmo 91, como se fosse um amuleto, como se ela ali aberta no Salmo 91 pudesse afastar as coisas ruins. Então, pensando nisso, a gente resolveu falar do Salmo 91, porque é o salmo, eu acho que é o mais conhecido do pessoal. Tem gente que já consegue decorar o Salmo 91 completamente. Eu não consigo fazer isso, mas tem gente que decora o Salmo 91 completo. E por ser tão enigmático assim, é que gostaríamos de falar dele nesse primeiro programa. Interessante, Flávio, é que você falou sobre um amuleto, né? Interessante que eu decorei esse salmo cantando. Acho que a forma mais fácil de decorar é cantando. E tem uma música de um cantor gospel, Mato Nascimento, que ele canta todo o salmo. Então eu aprendi a cantar dessa forma o Salmo 91. É muito interessante o salmo fixado na nossa mente, mas eu acho que sem cantar eu não consigo falar o salmo. Enfim, vamos iniciar com oração e depois nós vamos estar começando aí a leitura. Senhor meu Deus e meu Pai, graças nós te damos neste momento por essa porta aberta, por essa oportunidade. Conduza-nos, Senhor, para fazermos aquilo que é a tua vontade, que é falarmos sobre a tua palavra, que pessoas venham ser alcançadas, que o intuito aqui, que é pregar a tua palavra, que é falar da tua palavra, seja alcançado, vidas, que eles possam entender a tua palavra nesse dia e que nós possamos estar aqui satisfeitos com a tua obra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor Deus. Conduza-nos aqui em tudo quanto vamos falar. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Salmo 91 que nós estávamos falando, né? Já logo no início, já nos deixa uma curiosidade, porque ele não tem um autor definido. Alguns mestres judeus dizem que quando o Salmo, principalmente o Salmo, não tem um autor definido, atribui-se a autoria ao autor do Salmo passado, anterior. O Salmo 90 é de autoria de Moisés. Lendo esse Salmo, eu encontrei até algumas peculiaridades do livro de Deuteronômio, que é um dos 5 livros que Moisés escreveu. O intuito, Wesley, sempre é esse, a gente está falando sobre ele e está lançando, né, aqui os nossos pontos de vista para que a gente venha juntos somar, aprender mais, esclarecer de maneira saudável, né, de maneira criativa, de maneira bem tranquila a respeito desse salmo que a gente, volta a dizer, que a gente escolheu por ser um salmo enigmático
e funcionar como um amuleto. Pelo menos as pessoas pensavam dessa maneira, que funcionava como um amuleto aberto nas estantes que hoje não tem mais, né? Hoje é aparador e olhe lá, né? Os móveis da casa também foram diminuindo. Então, antigamente você tinha uma estante com vários livros, televisão, hoje você já não tem mais isso. E nessas estantes, que de toda a casa que a gente entrava, havia a Bíblia aberta no Salmo 91. Bom, já no verso de número 1, pelo menos eu, quando li, me gerou um pensamento de noite. Só que pensamento de noite é aquele que você fica pensando. Como isso acontece, né? O Salmo número 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A primeira coisa que eu pensei é falar assim: Deus se esconde? O Altíssimo se esconde? Aonde seria o esconderijo? É a primeira coisa que a gente fica pensando, um Deus tão poderoso, se esconder por quê? E se esconder aonde? Dado a significância do tamanho desse Deus. E quando eu falo de tamanho, não estou falando de proporções, porque eu não sei as proporções de Deus. Mas, assim, sempre que nós citamos a Deus, citamos um Deus completamente grandioso, né? Cujos as dimensões, para a gente que é humano, é impossível medir ou chegar, né, pelo menos a ter uma ideia. Então, o que você acha, Wesley, disso, desse primeiro verso? O que a gente pode falar a respeito disso? Então, Flávio, eu compreendo, ao ler o primeiro verso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, assim, nós vemos aqui nesse primeiro verso duas figuras bem marcantes, que é a figura do esconderijo e é a esconderijo do Altíssimo e a figura à sombra do Onipotente, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, nós temos já de início duas figuras muito marcantes que nos mostram que Deus é a nossa proteção. Nos remete a entender que aquele que está em Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente, descansa, porque esse esconderijo do Altíssimo e essa sombra do Onipotente é uma proteção do nosso próprio Deus. O esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. Então, assim, eu já começo vendo um texto que me mostra Deus se mostrando como nosso protetor. Então, todo aquele que está diante de Deus com o pensamento assim, eu entendo que se eu estou em Deus, Ele é a minha proteção, porque eu me escondo nesse esconderijo que é forte, é um baluarte, que é tremendo, que é poderoso, que é, assim como diz a segunda figura, onipotente. Então, assim, é uma sombra do onipotente aonde nós podemos descansar. E é interessante que é sombra, né? O que é sombra para nós? Sombra é algo meio que... Proteção. Mas se você for olhar para o seu corpo, é a sombra que ele reflete, que ele se mostra, é algo nada diante de você. Então, assim, se a sombra de Deus nos traz essa proteção, ainda mais o Todo-Poderoso, literalmente, nos tem essa proteção para oferecer. Como eu estava falando anteriormente, eu entendi o que o Wesley falou, compreendo essa proteção do onipotente, aquele que tem todo o poder, e a proteção de Deus realmente está sobre nós. E quando eu li o primeiro verso, né, me deparei com o primeiro verso, aquele que habita no esconderijo, eu ainda insisti em procurar aonde seria o esconderijo. Obviamente eu fui levado para o Salmo 27, verso 5, que diz assim: pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. E, bom, esconderijo de Deus poderia ser um pavilhão, um próprio tabernáculo. Eu lembrei que
é óbvio que Deus hoje habita nas alturas, né? Num céu de glória. Mas se a gente lembra da história, a gente percebe que Deus já quis habitar entre nós, humanos. E para isso, o tabernáculo e a figura da presença de Deus nesse tabernáculo, nessa habitação de Deus entre os homens. Então eu pensei assim, bom, aquele que habita no esconderijo, eu procurei no Salmo 27,5, achei esse pavilhão como referência de, talvez, esse esconderijo de Deus. Claro. E a sombra do onipotente que você tinha falado, em Jó 36, 29, ou melhor, em Salmos 57:1, eu até gostaria de ler Salmos 57:1, que eu procurando também achei algo de extrema importância. Salmo 57:1 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. E como você mesmo falou, Wesley, sombra, né? Dá uma sensação também de proteção e segurança. Eu até lembrei quando Jonas foi pregar em Nínive, quando a gente fala de sombra, em que a passagem diz que o sol lhe feria. E aí Deus fez crescer uma planta, e essa planta lhe trouxe sombra, ou seja, um abrigo. E até Deus, quando tira essa sombra de Jonas, Jonas reclama, porque essa sombra saiu e lhe feriu a cabeça o sol forte que tinha. Então, aquele que habita, a gente pode concordar com isso, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Com o esconderijo do Altíssimo, já que nós não temos um tabernáculo, a própria presença de Deus poderia ser esse esconderijo. Nós nos escondermos na presença de Deus e ser cercados das benesses do Criador, do Onipotente, através da sombra do Onipotente. É claro que aí nós temos aí um zoomorfismo, que é a gente atribuir a Deus formas de animais, como a gente também costuma atribuir, né? Algumas passagens bíblicas o escritor atribui a Deus formas ou sentimentos humanos, que é o antropomorfismo, né? Mas eu sei que nesse verso, nesse primeiro verso, cujo qual eu falei que o Wesley, meu amigo, falou aqui também, ele já nos diz muito a respeito da segurança de estar em Deus, né? Agora, é importante dizer, eu acho que também é importante dizer isso, né, Wesley? Estar em Deus, porque quando a gente fala que aquele que habita a sombra, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa, ele também está indicando aquele que habita, não está dizendo de qualquer um, é preciso estar em Deus, ou habitar em Deus, né? Como o Salmo, como meu amigo também é cantor aqui, pode me dizer. Como o Salmo também é em forma de canção, então a gente pode dizer que aquele que habita, então está apontando para uma pessoa que realmente está em Deus, pode desfrutar dessa sombra, desse descanso, dessa proteção. É uma referência direta, né, Flávio? Se você usa esse Salmo 91 como um amuleto aberto na sua casa, numa prateleira, exposto em qualquer lugar, mas não entende a profundidade do que o texto está dizendo, se você não habita realmente, se você não está na condição de entender que você precisa estar nesse lugar do Altíssimo, entender que Jesus, que Deus é o nosso Salvador, é aquele que tomou a nossa culpa, assumiu aquilo que nós deveríamos pagar. Se nós não entendermos isso, nós vamos abrir esse texto de forma física, pensando que aquilo de uma forma mística vai trazer algum benefício na nossa casa, mas se não entendemos a profundidade do que o texto nos está dizendo para nós, não, você precisa habitar no esconderijo do Altíssimo, você precisa estar em Deus, porque se você não está em Deus, você
não tem a sombra dele te protegendo e, consequentemente, você não tem descanso. Você não descansa em Deus. Assim. Eu acho muito importante quando você fala, né? Eu acho que até é importante frisar aqui, quando aquele que está é uma posição, né? É como se você se posicionasse num lugar. Você está em Deus, não é a mesma coisa, né, Wesley, de estar frequentando uma igreja, não é a mesma coisa eu leio em casa, eu frequento uma igreja, eu tenho amigos cristãos. Estar em Deus é um lugar de estar realmente em Deus, em Cristo, é estar praticando, é estar atuante, é estar sentindo Deus em você. Eu acho muito importante que você falou disso, eu acho muito importante a gente frisar isso para tudo, para todo mundo, né? E para tudo, sim, aliás. Agora o verso 2 aí da sua Bíblia, se você não tiver nenhuma observação a respeito ainda desse verso. Já vou entrar aqui no verso 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Que sequência forte, né? Direi do Senhor. O que o salmista está dizendo aqui? Ó? Ele está dando uma posição dele a respeito de Deus. É um testemunho, direi do Senhor, está testemunhando. Sim, eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Então, assim, não é qualquer pessoa que pode dizer, Ele é o meu Deus. É só um servo que pode dizer, Ele é o meu Deus. E o ponto de vista aqui que ele escreve é o meu Deus, é o meu refúgio e a minha fortaleza. Então, assim, tudo que ele pensa está em Deus. Toda a sua vida inteira está em Deus. Seguro em Deus. Porque no verso 1, quando a gente fala de descanso, quando aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, ele fala assim, ó, você tem descanso, mas além do descanso você diz algo sobre o Senhor, você dá um testemunho sobre Ele, dizendo que Ele é o seu Deus, que Ele é o seu refúgio, que Ele é a sua fortaleza, que você confia nele, ó, nele eu confiarei. É você dizer que Deus é a sua proteção, assim como diz o primeiro, mas Deus também é a sua fortificação, Deus é o seu baluarte, e em Deus você confia. E as palavras refúgio e confiar remete diretamente ao verso 1. Sim. Porque você não descansa em quem você não confia. Exatamente. Né? Como é que você vai descansar e ficar escondido, guardado no esconderijo, se aquele esconderijo não é um refúgio? Obviamente, se você se esconde ou se guarda no lugar, sim, é porque aquele lugar é um lugar de refúgio. Então, o verso 2 já remete ao verso 1. E é, como a gente falou anteriormente, um testemunho de alguém que está falando, nele eu confio, ele é o meu refúgio, direi do Senhor. Então é importante, sim, falar isso, direi dele. Ele é o meu refúgio, nele confio. O meu baluarte. E baluarte, se eu não me engano, é uma bandeira, né? Baluarte é aquela bandeira que se levanta que identifica, que está te identificando ou identificando o que você está fazendo. Quando você via os exércitos que iam à frente da batalha, sempre tinham os cavalos que levavam o baluarte, geralmente com as insígnias desse exército ou desse país. Então era o baluarte que identificava qual exército estava se aproximando. Então, ele é meu baluarte. Então, assim, o meu exército é o Senhor. Tudo que eu tenho é ele. É a declaração que esse salmista está dando, sem dúvida. Verso número 3. Porque ele te... Olha essa parte. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, o verso 3, aqui já entra numa parte aonde eu vejo aqui o livramento de Deus. Se você tem nos dois versos anteriores a informação e o diagnóstico que Deus realmente, se você confiar nele, se você descansar nele, por você confiar nele, você descansa nele, você entende que ele é seu refúgio, que ele é sua fortaleza e por isso você confia nele,
você entra no versículo 3 trazendo a informação que vai existir momentos difíceis e que Deus vai te livrar nesses momentos complicados. O trecho diz assim, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. É interessante que isso significa que Deus vai nos livrar de armadilhas do diabo. Isso é interessante porque não é porque eu sou cristão, eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu acredito que Deus é a minha fortaleza, que eu estou imune a certas condições, que eu estou imune a armadilhas, a laços do inimigo contra mim. O texto, eu não vou entrar em outro aspecto aqui, porque o próximo versículo, os próximos vão dizer. Mas esse ponto é muito interessante, porque muitas das vezes, Flávio, as pessoas acham que por eu ser cristão, por eu me declarar fiel a Deus, eu estou imune a muitas coisas, a muitos laços, a muitas setas do diabo, a muitas coisas que o mundo pode fazer contra nós. E não é bem assim que acontece. Você não está imune às dificuldades Sim. de passar pelas aflições, até porque é claro, na Bíblia, né, biblicamente é claro que nós todos temos aflições, teremos e temos, né, aflições. Sobre esse verso, laço do passarinheiro, ele te livrará do laço do passarinheiro, no Salmo 124, versos 7 e 8, está escrito assim: salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres, no Salmo 124. Então, eu acho muito coerente, inclusive, dizer que quando a gente fala do laço do passarinheiro, eu sei que tem gente nos ouvindo aqui e que talvez que traga à memória, melhor dizendo, principalmente quem gosta de passarinho, né? O laço do passarinheiro. Você entende que quando você fala do laço do passarinheiro, é alguma armadilha pronta com um atrativo para que o pássaro chegue até aquele local e seja preso. Então, está muito claro para a gente, assim como você falou, Wesley, que nós não somos livres de aflições, e pelo contrário, ainda mais, o mundo tenta nos laçar a todo momento. Assim como esse laço do passarinheiro, armadilhas, né? Às vezes coisas que nós desejamos, queremos, que chamam a nossa atenção, né? Que às vezes nos faz perder o norte, o rumo, para tentar consegui-las. Pode ser um laço do passarinheiro. É óbvio que nem todas as coisas. A gente tem que perseguir aquilo que a gente quer, que a gente deseja, sim, mas com muito cuidado para não nos enveredarmos em um laço do passarinheiro e ao ser atraídos para esse local, sejamos presos assim como um pássaro. Mas aqui o salmista está dizendo que Deus o livrará do laço, né? Então Deus livrará a sua alma e todo o seu ser desse laço, o laço do passarinheiro, que dá um aspecto de alguma coisa bem peculiar a uma armadilha, e é uma armadilha de fato, né? Interessante que é claramente uma armadilha e muitas pessoas caem nesse laço porque o que é oferecido, o que atrai, assim como você trouxe o exemplo do próprio pássaro, que vai ali, ele não está indo ali para algo que ele não está vendo que é bom. Pelo contrário, ele está vendo que aquilo é bom e que aquilo é atraente para ele. Então ele vai sem entender, sem saber da consequência que o espera, e ele é tragado por aquela armadilha. Mas na consequência do final do versículo 3, Flávio, fala também da peste perniciosa. E nós, há alguns anos aqui, não sei quantos anos tem o quê? 3, 4 anos? A Covid-19? Mais ou menos isso, né? 2019, então, 2020. Aqui a gente tem Deus nos oferecendo aqui livramento também de situações assim, perigos, como pestes contagiosas, como pandemias, como a gente passou, muitos, né, infelizmente, foram ceifados,
mas muitos ainda permanecem e, pela graça de Deus, pelo livramento de Deus, nós passamos por esse momento tão difícil mundialmente, né? E pela proteção de Deus, nós vemos na história Deus sempre protegendo os seus filhos, aqueles a qual vivem passaram por situações difíceis assim. Podemos falar sobre a peste negra, uma situação terrível que aconteceu na Europa, que dizimou um terço, se eu não me engano, um terço da Europa, por causa de uma peste que, através de um rato, né, tomou uma dimensão tão grande, ceifando milhões de pessoas, milhares de pessoas. E assim, e nós vemos isso em todo o decorrer da história humana, porque isso faz parte da consequência daquilo que o próprio homem planta, aqui da consequência do que pode acontecer pela maldade do homem também, podemos dizer assim, mas graças a Deus que nós temos essa palavra aqui que nos diz: Ele nos livrará, tanto do laço aonde é oferecido, que nós vemos ali atrativo, um ambiente, mas é só atrativo, é perigoso, mas é atrativo, mas eu não conheço, eu não identifico o perigo, mas eu vou lá, aí eu sou laçado por aquilo. Também como a questão da peste, Deus também nos livra, Deus também tem nos livrado desses males naturais do mundo, né? Perfeito. A gente não quer dizer com isso, claro, que quantas pessoas crentes morreram com a Sim. Covid. E de repente você está ouvindo, o programa fala assim: mas meu tio, minha irmã, Sim. ou alguém da minha família, meu amigo, enfim, era crente e morreu com a Covid. Será que Deus não livrou? Não. Mas tem um contexto todo histórico em cima desse salmo, né? Hoje nós temos a medicina avançada, a tecnologia, mas as pestes que existiram na Idade Média, até antes da Idade Média, e os salmos são antiguíssimos. Estou falando de Idade Média aqui, não tentando colocar numa ordem cronológica, mas para dar um exemplo, as pestes não eram identificáveis, as pessoas morriam, né? Às vezes dava uma bolha no corpo, era uma doença gravíssima, ou até uma doença que hoje poderia ser curada facilmente, mas que naquela época não tinha cura, né? Então, o salmista, para mim, ele se refere a um período em que, claro, obviamente, essa tecnologia não era tão avançada assim, e que as pessoas morriam com pestes ou até picadas de animais peçonhentos, né? Assim como a cobra, que no Salmo 91, como a serpente, que no Salmo 91, ela aqui ela é bem explanada, né? Como um animal peçonhento, né? Que a gente vai ver nos versos a seguir, né? Alguns versos a seguir a gente vai ver o salmista falando sobre a serpente. Mas, perfeito. O verso 4, a gente tem, eu vou deixar você ler, mas a gente tem aquilo que a gente falou anteriormente do zooformismo, né? Mas vou pedir para você que leia para nós. Beleza. Então, o verso 4 diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Então, Flávio, esse verso 4, o salmista aí já compara essa verdade de Deus como um escudo. Um escudo que, como todo o salmo está trazendo figuras que trazem o entendimento que Deus nos protege. E aqui está um escudo que protege um soldado. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estará seguro. Então, assim, a palavra de Deus tem todo o poder para nos revestir. A palavra de Deus, ela nos cobre. A palavra de Deus, ela nos protege. Assim como um escudo protegia ou protege aquele soldado que
ia adiante de uma batalha, só que com o seu escudo ele se protegia de flechas, de espada, de ataques. Então Deus, ele nos protege, ele nos cobre, mas ele nos cobre com essa figura aqui, que você vai nos trazer agora a informação, que é uma figura das suas penas, debaixo das suas asas, e é nela que nós estamos seguros, e é um escudo. Que verdade é essa? Que escudo é esse? Eu acho que a comparação que o salmista faz, né, não sei se você vai concordar comigo, quando fala assim, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas, assim, comparando, falando das formas, como se Deus tivesse formas de ave, de pássaro, enfim. De um animal. De um animal. A própria galinha, de repente, né? Exato. A Bíblia faz referência em outro texto sobre a galinha. O próprio Deus falando com Israel que eu bem quis te proteger como a galinha protege os seus pintinhos. Então, acho que essa referência, né, quando fala de penas e asas, é exatamente por isso. É exatamente por esse cuidado, né, não só que a galinha, mas que as aves têm de proteger, né, os seus filhotes ali embaixo das suas asas, escondê-los. Na verdade, esconde, né? Escondê-los embaixo das suas asas. Então, é uma referência bem apropriada que diz de cuidado, né? Do próprio cuidado de Deus com os seus. E quando fala sua verdade, aqui na minha Bíblia está pavés ou broquel, né? Uhum. Eram escudos mais ou menos 7,5 quilos, né? Que geralmente feito de madeira que o soldado usava para se proteger das flechas que eram atiradas. Então, geralmente usava-se o escudo. Então, o Salmo 4 está dizendo que ele vai te cobrir com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Escudo para se proteger. Eu paro para pensar assim, o salmista quis dizer, se a sua verdade é escudo, a verdade de Deus, né, que não só o Salmo 91, mas como toda a Bíblia, em questão que acreditamos ser a verdade de Deus. Essa verdade que muitos não creem. É o próprio escudo, é a própria defesa. É o próprio ataque e a própria defesa daqueles que acreditam. Bom, se alguém me perguntasse hoje, né, qual seria a minha defesa para crer nessas coisas, a minha defesa é exatamente, e o meu escudo é exatamente essas palavras que estão escritas aqui, que só fazem efeito de verdade se você tem fé. Isso é importante dizer. Então, acredita nelas. Se você acredita, põe em prática. E se você põe em prática, você tem fé. Então, ela é o próprio escudo, a tua própria defesa. Né? Eu entendo assim. Show. Vamos entrar no verso 5 agora, Flávio. Ó, não temerás espanto noturno e nem seta que voe de dia. O que nós mais temos hoje é medo, né? O ser humano tem medo de tanta coisa, de tudo. Teme, né? E infelizmente nós não andamos tão descansados, tranquilos pelas ruas por causa da criminalidade, por causa do homem mau, né? A própria Covid que você mencionou gera medo. Também gera medo, a pessoa se sente no escuro, se sente preso e gera pânico, né? Associa-se ao pânico. Então, o texto, quando nos fala que não temerás, é uma palavra de incentivo, de ânimo, que o salmista está dizendo assim, ó, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Então, nem medo do que pode acontecer à noite, no período noturno, e nem de qualquer problema que possa acontecer durante o dia. Nem essa seta. Por quê? Nós estamos falando aqui de um Deus que nós podemos descansar nele, de um Deus a qual o salmista declarou aqui que ele é o seu Deus, ele é o seu refúgio, ele é a sua fortaleza. Nós estamos falando de um Deus aqui que livra tanto de um laço, de um perigo,
de um acidente, ou de uma peste, ou de uma pandemia, mas também livra de situações como essa que acabei de dizer, você sair tranquilamente à noite e às vezes você não percebe, você está andando por uma viela na rua, de repente, à noite, e você foi livre de várias coisas que poderiam te acontecer, porque esse Deus onipotente, esse Deus aqui, altíssimo, nos protege. Então, há momentos, e muitos desses momentos, nós nem percebemos isso. Você concorda comigo, Flávio? Sim, inclusive você lê o verso, ele te livrará do terror noturno, não é isso? Sim, sim, do espanto noturno. Nem seta que voe de dia, nem da peste que se... Esse já é o verso 6, né? Esse é o verso 6. Se a Então, gente continuar, a gente vai não, o verso 5, então, que você leu. até não temerás o espanto noturno e nem na seta que voe de dia. Espanto noturno e na seta que voe de dia. Eu gostei que você interpretou de uma maneira muito contemporânea, muito para os nossos dias, né? Sim, sim. Falou, inclusive, da Covid recentemente como abordagem para esse texto. Então, eu gostei muito disso. E eu quero dar uma outra abordagem, uma abordagem mais antiga, mais clássica, que eu acredito que o salmista tenha falado, quando ele fala assim, ele te livrará do terror noturno. A gente sabe que os exércitos daquela época se acampavam à noite, e à noite era o período de maior fragilidade para um ataque inimigo. Então, geralmente, o exército inimigo procurava invadir o território ou o terreiro dos soldados inimigos à noite. Então, acredito que o salmista lembrou disso, te levará do terror noturno e da seta que voe de dia, porque a gente tinha os arqueiros também, né? Inclusive, que a gente falou do escudo mais cedo, para se proteger dessas flechadas, né? Então, eles ficavam nas campinas, nos montes, em lugares de fácil acesso de visão, e aí eles lançavam as suas flechas ali Em em direção ao exército inimigo. Então, claramente, Salmo 91 fala que Deus vai te livrar dessas ciladas, né? Tanto Sim, noturnas como diurnas, mas, volto a dizer, a sua abordagem contemporânea é uma coisa muito atual para a gente, para quem, inclusive, está nos ouvindo, né? Sobre todas essas coisas, sobre o medo de uma nova variante da Covid, como você falou, sobre o medo da violência, inclusive, eu acho que hoje é até cabível a gente citar, porque até o trânsito, até sair na rua, até atravessar uma rua, sair de carro, já é perigoso, né? Visto que os motoristas hoje, a lei de trânsito está esquecida. CTB eu acho que fica só lá para na hora do exame, porque... né? Com certeza. 6. Então, continuando no verso 6, que é a sequência, né, do versículo 5, né? Perfeito. Nem peste que ande na escuridão. Acho que é até bom ler o 5 e o 6 junto. Isso. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Verso 6, nós, na realidade, todo o texto nos traz essa cobertura, né, de Deus que nos mostra o seu amor nos protegendo. É claro que o texto, o autor, tem na sua mente, como o Flávio acabou de dizer, a figura de um exército, a figura que era o que eles estavam vivendo ali naquele momento, viviam em guerras, mas Deus os livrava, mas sempre com aquele medo, aquele pavor, quando chegava a noite e eles estavam mais fragilizados. E assim, quando o verso 6 diz, nem peste que ande na escuridão, até porque quando você andava quando você anda em ambientes assim, escuros, você não tem uma clareza, né, por causa da nossa visão, do que a gente pode enfrentar, do que pode acontecer, do que você pode pisar, do que você... um animal que pode te atacar. A gente está... a gente corre o risco de estar ali naquele momento ali
ser atacado por animais dessa forma. Assim também, como também nem a mortandade que assola ao meio-dia. Então, assim, queria que você compartilhasse agora conosco sobre essa questão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Se nós somos livres, né? Somos protegidos por Deus, se Ele é o nosso escudo, e nós não devemos temer nem espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem essa mortandade aqui que assola ao meio-dia. Olha, é claro que tem várias interpretações. Hoje em dia é muito Sim. comum que as pessoas deem várias interpretações a vários textos. Quando eu falei lá anteriormente do Salmo 91 e da autoria, que é que até os mestres judeus, né, os grandes professores judeus, quando um salmo não tinha autoria, eles costumam dar autoria ao salmo. Não é que não tem autoria, claro que todos eles têm, mas não tem autoria Declarada. declarada. Isso aí. Eles costumam dar, né, a autoria ao autor anterior, ou seja, Salmo 90 de autoria de Moisés, né? Então seria o 91 possivelmente também de autoria de Moisés. Quando eu falei lá no início que eu via alguma literatura parecida com a do Êxodo, ou com a do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, exatamente esse verso me faz lembrar de uma passagem que todos conhecem muito, né? Peste que ande na escuridão, mortandade que assola ao meio-dia. A gente sabe que o povo ficou escravo no Egito durante muito tempo, até que se propagassem as pragas, né? E a Bíblia narra que as pragas, né, as 10 pragas, todo mundo conhece, né? As 10 pragas assolaram completamente a terra do Egito. E uma em questão, que a gente costuma falar muito, é a da morte dos primogênitos, dos egípcios, né? Então eu associei a leitura dessa passagem, né, anteriormente, com essa mortandade que assola o meio-dia, da peste da escuridão, né, principalmente aonde os israelitas foram orientados a fecharem as portas, a cobrir os umbrais com o sangue do cordeiro do sacrifício, para que, né, a peste, ou seja, o anjo da morte não entrasse nas casas dos israelitas, e assim esse anjo da morte feriu todos os primogênitos de Faraó. Então, assim, obviamente, é um ponto de vista meu, que eu enxergo dessa forma. Sim. Então eu acho que essa referência, principalmente se o autor realmente for Moisés, eu posso acreditar que é uma referência àqueles tempos antigos que o mesmo passou, né, quando estava no Egito. É interessante que é a primeira vez que eu escuto essa forma aí que você falou sobre a questão de o salmo anterior, por não, ou o salmo não ter sido o autor declarado, o anterior eles entendiam que poderia ser a primeira vez. E me leva a entender que pode ser muito próximo da verdade isso, apesar de não podermos dizer não com clareza, mas de todos os 150 salmos, Moisés só escreveu um. É interessante, né? O único salmo declarado como autor Moisés é o Salmo 90. E até tinha separado aqui, porque você citou o Pentateuco. O Pentateuco não são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E assim como você trouxe essa informação aí, eu vi que os salmos, assim, de repente, olhando para a Torá, para o Pentateuco, eles foram construídos da mesma forma, porque eles são divididos em 5. São os salmos de ação de graças, são salmos de realeza, salmos de sabedoria, salmos de lamento e salmos de louvor. 5 categorias, imitando os 5 livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia, que, no caso, para os judeus, a Torá. É interessante que falar sobre isso e falar do maior autor dos salmos, já vamos voltar para o texto,
que foi Davi, escreve ali praticamente 50% dos salmos escritos, dos 150, se eu não me engano, 73 são de autoria de Davi. Temos outros, mas também temos esses que não têm declarado a sua autoria, que é justamente os salmos de 90 a 106, que é o quarto livro, que é o Salmo de Lamento. Tem outros, mas esses salmos 90 a 106, eles não têm autoria. E é interessante essa informação. Vamos voltar. Foi bom você ter falado isso, porque a gente tem a declaração do Salmo 90 de autoria de Moisés. Sim. Está provado, Isso aí. certo? Inclusive é o salmo mais antigo. Isso. Por volta de 3.500 anos. Isso. Os outros a gente não pode falar. Então, até as pessoas, por respeito às pessoas que estão nos ouvindo, Sim. a gente coloca isso aqui com muita clareza e com muita tranquilidade. O Salmo 91, eu não falei que é de autoria, mas que os mestres judeus costumam considerar. Né? E a gente, pelo menos eu, achei na literatura desse salmo coisas que nos levam, nos ligam aos primeiros 5 livros. É claro, eu posso afirmar isso com certeza, não. Mas como o assunto aqui em voga é o Salmo, e a gente pode tranquilamente trocar, porque o intuito desse momento é que a gente possa crescer junto e que as pessoas que nos ouvem também possam crescer junto no conhecimento, estudando e pesquisando também. Né? Então, isso que você falou é interessantíssimo. Outra coisa que você falou que me chama a atenção é as autorias de Davi, né, de Salmos. Como a gente sabe que Salmo é um cântico, e a gente sabe que ele também era músico, porque também está provado, de acordo com os textos de que ele tocava. É interessante que do Salmo 1 ao 46, todos são de Davi. Aí depois tem salmos de Salomão, tem outros salmos de Davi, tem salmo de Moisés, tem salmos de desconhecidos, né, não declarados, mas salmos de filhos de Asaf, filhos de Corá. Então, todos esses têm a sua autoria. Mas o maior compositor dos salmos é Davi, com 73, se não me falha a memória. E é muito pertinente que seja, até porque ele era músico. Sim, então é muito pertinente que ele seja realmente autor de vários outros salmos. Mas vamos seguir. Vamos lá. Aqui, Flávio, nós vamos entrar no... Você disse no começo, né, e eu concordo plenamente contigo, que o Salmo 91 é o salmo mais conhecido da Bíblia. Né? Correto? Entretanto, ele é o salmo mais conhecido, e esse aqui que a gente vai ler, o versículo 7, é o versículo mais conhecido do salmo. Que é assim, ó: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E aí? É interessantíssimo esse verso que você acabou de ler. Porque uma vez alguém citou esse verso para mim faz muitos anos. Eu não me lembro quem foi a pessoa. E quando falou assim, olha, Deus te protege, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à direita, a pessoa falou para mim como se os anjos caíssem do meu lado. E na verdade o Salmo quer dizer que em guerra, novamente a gente volta lá em situação de guerra, em batalha, né, o Salmo está querendo dizer que 1000 caem ao teu lado, atingidos. 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. É bem claro. Então isso não refere-se a anjos, 10.000 anjos à tua direita ou 1.000 anjos à tua esquerda, não. Refere-se que você, visto como um soldado, né? Visto como um soldado em batalha, as pessoas caem do teu lado em batalha, o que é normal, né? Imagine uma batalha, e nas batalhas antigas, o que mais, no combate, o que mais se usava era flecha e espada. Então era uma batalha completamente corpo a corpo, ou seja, infantaria. Sim. Né? Batalha de infante, corpo a corpo. Né? Então, o que mais se tinha é que no primeiro encontro de uma tropa com outra, é que muitos fossem atingidos logo nesse primeiro encontro. Né? Então, sim, o Salmo está dizendo assim, 10.000 cairão ao teu lado, 1.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. A gente já falou anteriormente, você mesmo disse,
como uma proteção de Deus sobre aqueles que, aí eu volto lá no início, que estão em Deus, aquele que habita, aquele que está em Deus. Eu creio, Flávio, que o texto, né, todo verso que lemos, nós temos que ter essa referência. Por exemplo, lemos agora: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Por quê? Porque eu estou debaixo da sombra do Onipotente, porque eu estou no esconderijo do Altíssimo. O texto todo nos leva a entender que para eu viver esse episódio dessa maneira aqui, eu preciso estar com Deus, eu preciso para ser protegido por Deus, eu tenho que estar nessa situação aqui, estar nele, que é o Altíssimo, que é meu esconderijo, que é a sombra, e nela eu descanso. Então, assim, eu vejo em cada verso desse sendo levado ao primeiro versículo. Se eu não tiver essa percepção, eu não entendi o Salmo. Eu penso assim, particular, mas aí eu não... O que você acha disso? Eu concordo plenamente com você. Concordo plenamente que, embora a gente leia versículo, verso por verso aqui, e tente falar de verso por verso, que eu acho muito legal isso, o início do Salmo diz tudo sobre ele. Diz tudo sobre proteção de Deus, diz tudo sobre esconderijo, diz tudo sobre sombra, sobre refúgio, e todas essas palavras nos soam como proteção, na verdade. Sim. Então, cada verso remete realmente isso. Tem um outro verso, que é o a seguir, né, que eu vou te pedir para ler, que também é um verso bastante enigmático. Você falou que do Salmo 91, você diz: o verso mais dito é esse: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, é verdade. Mas o verso a seguir é um verso muito enigmático, que se a gente parar para pensar um pouco sobre ele. Eu vou pedir para você ler. Vamos ler então. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Forte. Eu não sei se você parou para pensar nisso. Somente com os teus olhos, você para pensar, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Parece que o salmista quer dizer para aquele que é protegido por Deus que, embora ele tenha fé e acredite, ele verá a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. É impossível passar pela vida sem ver isso. Ou seja, a tua fé vai ser validada porque com os teus olhos você vai contemplar a recompensa dos ímpios. Dos ímpios, aquele que pratica impiedade. A gente está colocando aqui a diferença daquele que, levando em contexto a diferença daquele que serve a Deus, daquele que não serve. Então o salmista está dizendo para aquele que está em Deus, voltando lá no início do salmo, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, que está no refúgio, que está sendo protegido por Deus. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa. Então, em todo momento, se você está em Deus, serve a Deus, em todo momento você verá que aqueles que não servem terão uma recompensa. Obviamente, se eles terão uma recompensa por não servir, você também terá por servir. Então, é como se a vitória do ímpio fosse passageira. Vamos colocar dessa forma. Se nós estamos falando numa perspectiva cristã, nós estamos falando aqui de algo que acontece para aquele que está em Deus, para aquele que entende que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Mas quem não se encontra nesse quadro, quem não se encontra dessa forma, então eu posso entender que o destino dessa pessoa em questão do que ela vive, do que ela ganha, do que ela conquista, é tudo passageiro. Sim, como é passageiro para todos. Mas assim, quando a gente coloca, quando o salmista coloca isso, dá uma conotação de que não só passageiro para os cristãos, aquilo que está aqui é da terra, e não só passageiro para aquele que é ímpio, mas pelos próprios pecados e ações dos ímpios, ele verá
a recompensa deles. Porque em vários outros locais da Bíblia, você encontra referências dizendo que os ímpios são como a flor que murcha, como a erva, né? Aquele que pratica. O próprio versículo que muitas pessoas dizem que o salário do pecado é a morte. Se a Bíblia diz que o salário do pecado, ou seja, a paga do pecado e do erro é a morte, aquele que pratica impiedade, obviamente, vai morrer. E eu, quando eu falo morrer, não falo só de morte física. Sim. Eu estou falando de desgraças, eu estou falando né, de desavenças, estou falando de contendas, eu estou falando de pestes, como você Sim. falou, e não só isso, outras coisas, né? Você, como é que uma pessoa pode me dizer assim, e já me disse, dessa forma, assim, pô, as pessoas têm costume de levar todas as coisas hoje para o lado financeiro. Então, levam para o lado financeiro a recompensa dos ímpios, e tem uma parte na Bíblia que inclusive diz isso. Um cidadão é chamado a atenção por olhar exatamente isso que você chama de vitória, e eu estou colocando na parte financeira, né? Sim. O cidadão olha a prosperidade do ímpio como uma forma de, bom, se ele é ímpio, por que ele está sendo recompensado por Deus? Não está sendo recompensado, né? Porque você sabe que tem pessoas que têm até poder aquisitivo alto e têm doenças incuráveis. Ou seja, o que ganha não se farta. E a pior coisa do mundo, se a gente for, a gente puxando aí, abrindo um parênteses para falar da parte financeira, a pior coisa do mundo não é só o quanto você ganha, é não se fartar com o que você tem. Eu acho que esse é o principal problema, entendeu? Porque se eu tenho pouco, pouco às vistas de quem? Talvez a sua ou a do outro, mas eu me farto com aquilo, eu tenho o que preciso com aquilo, ótimo. Mas tem gente que tem muito mais e não se farta com aquilo. Esse é o problema, e é um problema que não está no dinheiro, e não está nas coisas, está no ser humano, está naquele que não se farta com isso. Então, esse é um problema, a gente fugiu um pouco do assunto, né? A gente fugiu, Sim. mas a gente vai voltar logo. Esse é até um problema de você não ser grato e de não se fartar com aquilo que você tem. Se você tem uma casa, se você tem um carro, se você tem até família, esposa, tem gente que não dá atenção, ou seja, o valor devido a isso, né? O valor devido a isso, a esses momentos, é porque a pessoa não se farta com o que tem. E não se fartar com o que tem, você pode ganhar o mundo. Vai continuar não se fartando com aquilo e sendo infeliz. Nunca vai ser suficiente. Exatamente. Vamos voltar para o texto. Vamos voltar para o texto. Agora, a partir, Flávio, e você, ouvinte, do versículo 9, nós vamos ver aqui o autor dizer dessa forma: porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. E aí, Flávio, uma declaração desse autor, acredito que, assim como lá no versículo 2, ele diz, né, direito Senhor, ele é meu Deus, o meu refúgio, ele declara, né, que Deus é isso para ele, é refúgio, é fortaleza, e ele confia em Deus. Aqui ele está dizendo, por todo esse livramento que Deus o concede, ele está dizendo, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Então, tudo isso acontece com esse homem, com esse servo, se ele realmente confiar em Deus. Porque é Deus que é o nosso refúgio. E ele vai declarar, o Altíssimo é a tua habitação. Então Deus está assentado no mais alto e sublime trono em condições inimagináveis ao nosso ponto de vista. Porque Ele é o Altíssimo, o Altíssimo é a habitação de Deus. O que, no seu ponto de vista, que o autor estava aqui querendo exclamar para nós? Eu acho até difícil de explicar isso, né? Porque ele diz assim na minha versão,
fizeste do Altíssimo a tua morada. Né? O Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Ou seja, essa pessoa que a gente falou lá no início, que está em Deus, Sim. fez do Altíssimo, ou seja, do próprio Deus, a morada dele. Ou seja, o que é morar em Deus? O que é habitar em Deus? Na tua versão que você leu aí. Habitação, correto? O Sim. que é morar em Deus? O que é habitar em Deus? É viver Deus. Estar nele. É viver Deus todos os minutos do seu dia. Não, é difícil de explicar isso. É difícil de explicar isso até para mim. Para você vai ser muito mais. E para as pessoas vai ser muito mais. Habitar em Deus. Como é que eu moro em Deus? Como é que eu habito em Deus todos os minutos? Como é que eu estou em Deus todos os minutos? Isso só sugere que a gente tenha que estar não só em obediência, mas assim, em resposta mental. Em resposta mental, eu digo humana, a Deus em todos os seus mandamentos, tá? Em todos os seus princípios, em todas as suas orientações. É difícil? Acredito que sim. Mas ter uma resposta mental de como, se eu habito em Deus, e como eu agiria, sendo esse representante de Deus, aqui agora, ou daqui a 10 minutos, ou em qualquer lugar, é uma coisa que deve se pensar É interessante, claro. com muito cuidado. É interessante que eu vou além do que você disse. Você falou, é difícil, é difícil. Eu digo que já é impossível. E essa possibilidade, ela só é alcançada pela graça. Só é alcançada por causa de Jesus, por causa da cruz. Se não fosse a cruz, essa possibilidade sempre ela continuaria nula. A gente não tem condição de cumprir a moral de Deus e dizer assim, eu não vou fazer, de repente, do decálogo, dos mandamentos que Deus tem, você cumpre 9, mas você erra em um, então você já não serve, está errado. Então assim, a graça nos mostra isso. Jesus assumindo o nosso lugar, cumprindo a lei perfeitamente, para que essa impossibilidade nossa, que foi possível nele, através da nossa declaração, eu creio em Jesus, eu me submeto a Jesus, eu creio que Ele é o meu Senhor, eu creio que Ele é meu Salvador. Então, através dele, por causa dele, diante dele, aí há a possibilidade. Porque fora de Cristo, e aqui é o X da questão da perspectiva cristã, só existe essa salvação na graça por causa de Jesus. E por eu não conseguir cumprir aquilo que a lei exige, que a lei judaica, que a lei moral de Deus exige de mim, que é não matar, não adulterar, enfim, todos os mandamentos, eu me deparo em si, não tenho condição de cumprir. Vem Jesus e cumpre tudo isso. E é interessante que eu comecei a falar sobre Jesus agora, porque os versículos adiante vão nos mostrar e fazer referência a algo que o próprio Cristo viveu. O versículo 10, continuando o texto, Flávio, diz assim: nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu queria fazer uma referência lá ao 9, do fizeste do Altíssimo a tua habitação, ou a tua morada, né? Sim. Que você até falou perfeitamente sobre Jesus, né? Sobre a graça, do cumprimento de toda a lei em Cristo, para que através da graça nós fôssemos libertos e salvos. Sim. A gente também tem que considerar a poesia, né? Do livro Poesia do Verbo. Fizesse do Altíssimo a tua morada. Como você falou assim, impossível. A gente tem que considerar a poesia do Salmo, a poesia de todos os Salmos, porque eles são letras, inclusive poéticas, de adoração, né?
e que foram escritas, né, Inspirado. compostas em momentos assim de extrema dificuldade e outros de vitória, em que o próprio salmista canta essas vitórias ou escreve essas experiências, né? Então essa parte poética é bom a gente lembrar. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. De novo, fazendo referência à tenda. Tenda era o quê? A gente sabe que tenda era a própria casa, né, das pessoas. Então as pessoas habitavam em tendas, né? Então o Salmo diz: nenhum mal te sucederá, que nenhum mal te suceda. E que nem praga nenhuma, de novo falando em praga, chegue à sua casa. Ou seja, a gente pode, de uma forma contemporânea hoje, se a gente fosse me interpretar, poderia dizer: praga nenhuma chegará à sua casa. É uma referência direta, né, Flávio? Em todo momento, o Salmo faz uma referência explícita sobre segurança que Deus nos dá. Você entrou no versículo 10 mostrando isso, mas ainda quero voltar e fazer uma pergunta agora para você. Se você acha que esse versículo 9 tem alguma ligação com o versículo 1, porque eu percebi aqui que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E aqui embaixo está falando sobre o Altíssimo é a habitação de Deus. Então, o que você... Eu parei e pensei aqui agora... O que você pensa? Você Não, acha? sem dúvida nenhuma, é uma referência direta a um. Fizesse do Altíssimo a tua morada, né? Então, numa relação, Wesley, de confiança. Numa relação de confiança. Porque nós sabemos, né? Eu acho que a gente comunga da mesma opinião. Quando a gente está em Deus, a gente assume com Ele uma relação de confiança. Um relacionamento de verdade, né? Então, habitar no esconderijo, fazer do Altíssimo a minha morada, completamente sem dúvida nenhuma, uma referência dos primeiros versos. E você vê que desde o primeiro verso do Salmo 91, a referência sempre está guardada em Deus, refugiado em Deus, habitando em Deus de alguma forma. Então, o Salmo vem de novo a nos lembrar que só há refúgio, que só há proteção à sombra do Onipotente. Verso 11, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Então, é complemento do 10. Praga alguma chegará à sua tenda, Isso. por quê? Isso, porque os seus anjos dará ordem. É interessante que Jesus, na sua tentação no deserto, usou esse texto para poder falar naquele momento ali, quando o diabo estava o tentando, né, o leva até, deixa eu lembrar, ao pináculo, e diz para ele, né, para se jogar, porque me lembra o texto que eu vou procurar aqui. Vamos lá. É das referências, né, a tentação, as tentações. Primeiro o diabo pede para que ele se lance, né, Sim. né? E aí ele fala que se fores filho de Deus, lance daqui abaixo, porque está escrito. Ele usa a referência de Salmo 91 para poder tentar Jesus, correto? E aí a resposta do próprio Jesus é essa: não tentarás. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ao Senhor teu Deus. É interessante isso aí, interessante. É um texto que então o próprio diabo usou, né? E isso é muito complicado, porque a gente percebe que muitas pessoas acabam usando textos em situações que não deveriam ser usadas. Ela é para um objetivo, e para, de repente, você alcançar aquilo que você quer, você acaba usando isso. E a gente vê aqui que alguém muito complicado, né,
usou para persuadir Jesus naquele momento ali. Só que Jesus usou da própria palavra também para e isso pode acontecer, Flávio. É o famoso texto descontextualizado, né? É, Sem contexto, um né? texto É, fora de contexto fora e é de contexto. pretexto. Exatamente. E aí, o 10 a gente leu que nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque ele dará ordem aos seus anjos para te guardarem, para te sustentarem em todos Isso aí. os teus caminhos. Isso é falando novamente, Wesley, a respeito da proteção que Deus dispensa a cada um dos seus. Né? Eu acho que a gente consegue avançar. Sim. Para o verso 12, eu queria te ouvir a respeito desse verso. Então, o verso 12, eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com o teu pé em pedra. Então, um verso também direto, consequente ao que o verso 11 está dizendo, que fala dos anjos. Então, assim, quem sustentará? Quem protegerá? Então, assim, nós vemos assim que esses anjos do Senhor, né, nos protegem para que nós não tropecemos com o nosso pé em pedra. Eu acho que nessa... eu acho que aí você poderia ler o 12 e o 13 e ficaria mais fácil para a gente comentar e falar sobre eles e até entender. O 12 com o 13 junto, porque eles se completam, né? Vamos lá, se você então. concorda. Concordo. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Então, mais uma vez, né? O texto, como a gente está frisando aqui em todo o tempo, o texto é uma referência direta a um Deus que nos protege, a um Deus que nos livra, a um Deus agora que nos sustenta com as suas próprias mãos. Aqui, ó. Por quê? Está fazendo uma referência direto àqueles, né? Ó, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem. Então, assim, ó, Deus ordena os seus anjos para proteger. Deus ordena os seus anjos para trazer a proteção para aqueles que estão, que entendem que Ele é o nosso refúgio, que estão habitando em Deus. E aqui, o que eles fazem? Eles nos sustentam com as suas mãos para que nós não tropecemos com o pé em pedra. Então, pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés do filho da serpente. É um texto, uma figura bem enigmático, né Flávio? Sim, eu não sei se você lembra que lá no início eu falei que o texto faria referência à serpente de novo. Então o verso 13, quando fala pisarás o leão e a áspide e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, é os perigos do deserto. É uma referência aos perigos do deserto. Né? Quando você caminha em grandes, ou caminhava, né, em grandes jornadas no deserto, viajando, né, que é o caso que eu acho que o Salmo se refere aqui, os maiores perigos eram o próprio leão. Sim. E as serpentes do deserto, as serpentes, né, que são cheias de veneno. Então, o verso está dizendo que você pisará o leão e pisará a serpente. Ou seja, não é uma super força, nem um super poder. É o cuidado de Deus. Você vai passar por esses perigos ileso. Ou seja, o Salmo quer dizer, se a gente falasse dele de uma maneira atual, a gente poderia estar falando para você que aquele que está em Deus é guardado para não tropeçar. Que está realmente em Deus, até do tropeço, Deus o pode livrar. E dos perigos, é claro que você não vai andar hoje por nenhum deserto, mas faz referência aos perigos de hoje, entendeu? Se fazia referência aos perigos de ontem, né, ou de tempos longínquos, faz referência ao período contemporâneo, dos perigos de hoje. Então, eu poderia dizer para você que eu entendo que Deus livrará a todo aquele que nele está
dos perigos, sendo assim da sua vontade, dos perigos da viagem, da caminhada, da, da, da sua própria jornada, da sua própria jornada em Deus, para que você não tropece, perca o caminho, ou nesses perigos que foram citados através da serpente, através do leão, você passe por cima deles, calcanhar, pise sobre eles, passe por cima deles e continue seguro. Interessante que é uma metáfora que nos leva a entender que essas figuras são inimigos violentos, a qual, se a gente confrontar, né, ou encontrar, melhor dizendo, a gente não teria chance alguma. Mas é interessante que o texto diz que Jesus, Deus, nos sustenta e nos livra disso. Ele nos livra para que nós não tropecemos em uma pedra e nos livre para que, ao passar em momentos assim, como uma figura dessa do leão, como uma figura dessa bem explicada por você da serpente, nós tenhamos o livramento. Muito, muito interessante, Fábio. Verso 13? 14. Vamos lá. Verso 14 vai dizer: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Flávio, agora nós entramos aí num verso que me deixou aqui pensativo. A minha versão está dizendo, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conheceu o meu nome. É interessante, assim, falar sobre isso. Pode falar, Wesley. Não, eu analisando, lendo o texto agora, já li várias vezes, mas toda vez que você se depara com um verso, por mais que você às vezes conhece ou tem decorado, quando você lê fazendo da forma que nós estamos fazendo aqui, esmiuçando o texto, né, conversando sobre o texto, analisando, conversando isso, quando você chega para um verso como esse, porque tão encarecidamente me amou. Então, assim, nos mostra que, assim, o amor de Deus, tão grande que é esse amor de Deus, que nos faz entender, ou melhor, a gente não tem condição de entender esse grande amor de Deus. Pode falar. Não te interrompendo, no 14, eu vou fazer uma observação aqui muito importante, que é como se Deus estivesse falando ao salmista. Sim. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conheceu o meu nome. Agora, veja, parece que, bom, pelo menos a mim, posso dizer, parece que eu descobri agora o que é habitar em Deus. A gente tinha lido lá atrás, não sei se você lembra, como é que a gente habita, aqui no verso 9, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a minha habitação, ou minha morada, que inclusive eu disse a você que era bem poético, porque o Salmo Sim. tem poesia. Agora, quando Deus declarando, porque a mim se apegou com amor, por isso eu o livrarei. Quando o ser humano se apega a Deus com amor, eu acho que é esse o cerne da questão habitar em Deus, morar em Deus, fazer de Deus morada, refúgio. É se apegar a Deus com amor. O que eu posso dizer para você não é uma coisa fácil para o ser humano. Concorda? Concordo. Hoje em dia, se apegar a Deus com amor, Deus é exigente. Né? É exigente. A gente vive num mundo em que as pessoas querem menos exigência, pouca moralidade. E Deus é o pai da moralidade para mim. Do amor, das coisas certas, das certas, da retidão, né? E
quando ele fala, porque se apegou a mim com amor, eu vou livrá-lo por isso. A gente sabe que o amor não é uma coisa pouca, né, hoje? Nem uma coisa pequena. Né? O amor de Com verdade, a gente tem, as pessoas que estão aqui nos vendo e nos ouvindo, sabem a força que tem o amor. Para o próprio Deus declarar a uma pessoa que essa pessoa se apegou a ele com amor, né? Que levando em consideração aí o que você falou, se a gente colocasse aqui em pauta o nosso amor por Deus, na medida do amor de Deus por nós ficaríamos devendo demais, né? Eu achei, eu frisei e achei interessante porque, como se não bastasse no versículo 13, no versículo 11, né? Porque aos teus anjos, como se não bastasse os anjos nos protegerem, não, chega ali no versículo 14, o próprio Deus fala assim, não, porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrarei. Então, assim, Deus, além, como se não, a palavra realmente é essa, como se não bastasse os anjos para nos proteger, que são seres poderosos de Deus, nós vemos aqui que o próprio Deus se inclinou, né, a dizer essas palavras aqui. Porque você creu no meu nome, né? Porque você conheceu o meu nome, então eu o livrarei, eu o poluei em alto retiro. Cara, é muito bonita É essa maravilhoso, parte. inacreditável. Sem se falar do próprio Deus dispensar anjos Sim, a teu serviço. sim, É sim. dispensar, né, seres celestiais a teu serviço, para te guardar. Isso é maravilhoso, chega a ser comovente. Eu acho que eu vou aguardar teu comentário e não tendo, eu acho que a gente pode avançar para o 15, mas fica à vontade. Para concluir aqui a questão de conhecer o nome de Deus, ela nos indica de forma sem equívoco, né, a nossa fé e a nossa confiança nele. Não existe conhecer o nome de Deus sem fé. Por que a fé? Porque é por causa a fé, ela é o instrumento por onde nós conhecemos a Deus. Sem a fé, nós não temos como conhecer a Deus. E a confiança é porque nós dependemos, nós precisamos ter fé e está meio que associado, né? Fé e confiança tem que caminhar junto. Então, assim, o texto é muito rico, no meu ponto de vista, em nos mostrar isso, que para nós conhecermos a Deus, isso nos indica que tem que haver fé e confiança. Por isso, o texto vai nos mostrar esse ponto, né? Porque conheceu o meu nome. Então por isso que ele nos amou. Então por isso que ele nos livrou. Então por isso que ele nos colocou em alto retiro. Então assim, é tremendo. Esse verso estou maravilhado aqui com essa parte. Mas vamos dar sequência. E conhecer meu nome, Wesley, está diretamente ligado em conhecer a pessoa de Deus. Sim. É Eu, intimidade. eu não, exatamente, eu não sei se eu te falei, Deus tem cerca de 70 nomes em hebraico, cada nome para uma situação. Né? Interessante. Jeová, minha bandeira, Jeová. Sim. E, O brasileiro acho que conhece alguns, né? Quem não domina o hebraico. Jeová Rafá, Jeová Nissi, etc. Isso aí. Então, cada um desses nomes ligado a uma situação que envolveu o seu povo, a uma ação direta de Deus a favor do seu povo. Perfeito. E quando você leu esse eu poloei, eu salvarei, porque conheceu o meu nome, não quer dizer que conheceu os nomes próprios de Deus, ou o nome que Deus tem, que não foi pronunciado Sim. no cativeiro, não é isso? Não sei se o ouvinte sabe do tetragrama, ou já ouviu falar do tetragrama, não é esse. Conheceu o meu nome dá a intenção de que Deus estava falando, conhecer a mim, quem sou eu de verdade. Leva
a coisa para um lado personalíssimo, pessoal, Relacionamento? exato, de conhecer quem é Deus, de conhecer o caráter de Deus, né? Então eu acho isso interessantíssimo falar disso. Vamos lá, versos 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. E aí, Flávio? Esse finalzinho aí É bonito. é lindo, hein? É. É lindo. Ele me invocará, né? Toda vez que você invocar ou chamar por ele, você tem certeza de que ele estará ali. Não só a resposta, não, ele me invocará e eu lhe responderei. Não é só isso, é toda vez que você chamar a Deus, ele estará presente. Porque a gente fica associando a uma resposta de oração. É muito mais que isso. Invocar a Deus e Deus responder é a mesma coisa que você chamar e ele está presente. Na sua angústia estarei com ele. A gente volta lá atrás com isso das aflições que nós falamos. Que não quer dizer estar em Deus, não ter aflições. Sim. Né? Mas é saber que, melhor dizendo, que na sua angústia, né? Na sua aflição, Deus estará contigo. Eu fico pensando como deve ser leve passar com Deus por uma angústia ou uma aflição. Angústia é uma palavra que já traz angústia, né? Se a gente pode dizer assim. Mas assim, passar com Deus me dá a sensação de passar com leveza, de passar e sentir dificuldade, mas passar com certeza de que vai passar e passar bem, né? Esse verso me traz isso ao coração, me traz isso à mente, né? Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, glorificar, ou seja, além de livrar, vai glorificar. Eu não sei se eu já falei com você, existe glória. Quando a gente fala em glória, a gente tem duas palavras para isso. Glória, do hebraico Shekinah, que se refere à glória de Deus. E glória, do grego doxa, que se refere à glória dos homens, né? A glória das conquistas ou do ouro. O Salomão foi uma pessoa que teve várias glórias nas suas conquistas, né? Em toda as suas posses. Isso a gente pode dizer que é a glória. E quando a gente se refere à glória do homem, a gente fala os doxa. Quando se refere à glória de Deus, é Shekinah, e só serve para Deus. Sim. Então, quando a gente lê isso aqui, pelo menos quando eu leio isso, que Deus vai o glorificar, é através dessas glórias, as conquistas humanas. Entendeu? Me remete a isso, conquistas humanas. Eu o glorificarei. Então, é como se fosse a satisfação do coração humano. Eu diria como se fosse o ápice da felicidade do ser humano. Sim. Não digo da satisfação, porque o coração do homem é enganoso, mas digo da satisfação humana. E essa satisfação não é um prazer simplesmente carnal. É estar farto de dias, é estar farto de alegria, de felicidade, de ver a sua posteridade. É muita coisa envolvida dentro dessa prosperidade, né? Não é só financeira. Entendi. Né? É saúde, aspectos morais, familiares, entendeu? É estar satisfeito, é estar saciado, é estar glorificado. Eu penso dessa forma, não sei se você concorda comigo em relação a isso, e quem está nos ouvindo também concorda, mas eu penso dessa forma. Porque antes de qualquer coisa, antes de somente acúmulo de bens, eu acho que a satisfação e a glória humana não vem do acúmulo de bens, mas vem até do que você representa para os seus pares, para as outras pessoas, para os seus amigos, para a sua família. Isso é glória. É glória de Deus dada aos seres humanos, é glória de Deus dada ao homem, é fartura, é prosperidade. Né? A gente fala tanto, a Bíblia fala de longanimidade, ser longânimo, ter paciência,
né? A própria Bíblia diz em vários versos, em várias passagens, da fartura de dias, né? Que não é aquela velhice penosa, mas é uma velhice que sacia, de você viver a vida, de viver tanto que você achar que agora eu posso até morrer, porque eu vivi intensamente todas as coisas e vivi bem essas coisas. Amém. A minha versão aqui no computador, Mas fale, isso, descarregou, descarregou. Vamos. mas vamos ler o último versículo? 16? Isso, que acho que a sua versão aí é mais fácil para a gente entender. Eu acho que eu até falei muito aqui, e a 16 vai estar falando exatamente de coisas que eu já falei aqui. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Wesley, eu acho que o ápice é tão lindo, o Salmo 91, todo ele, mas Sim. esse último verso, e lhe mostrarei a minha salvação, e eu acho que toda a nossa conquista, aquilo que a gente persegue, que o cristão persegue, é a nossa conquista. E Deus está falando assim: eu vou mostrar a você. E mostrou em Cristo, porque o Salmo está dizendo aqui, e lá na frente, Cristo faz o sacrifício, que você já mencionou anteriormente. Então ele mostra a humanidade, mostrou para mim e para você, e mostrou para aqueles daquela época a salvação. Você lembra de uma passagem? Eu me esqueci agora o nome. Esqueci o nome da pessoa que quando pega Jesus no colo, esqueci o nome, agora você pode lembrar. Quando pega Jesus no colo, até diz que pode morrer porque os olhos dele já tinham visto a salvação de Deus. Ora, e lhe mostrarei a minha salvação, eu só posso pensar o quê? Posso pensar que quem estava vivo na época de Jesus viu a salvação e nós vemos a salvação de Deus hoje. Inclusive ele disse que iria morrer, poderia morrer. Poderia morrer Sim. tranquilamente naquele momento, porque esperava por aquilo. Simeão. Jesus. Simeão, exatamente. O nome aqui. Mas é interessante até falar, cara. Naquele dia, um homem chamado Simeão, morador de Jerusalém, estava no templo. Era um homem bom, muito devoto, cheio do Espírito Santo e vivia esperando que o Messias viesse em breve. Pois o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo prometido de Deus. O Espírito Santo o impulsionou a ir ao templo naquele dia. Então, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, em obediência à lei, Simeão estava lá e tomou a criança nos braços, louvando a Deus. Senhor, disse ele, agora eu posso morrer em paz, pois eu vi como o Senhor me prometeu que eu veria. Eu vi o Salvador, que é o Senhor, que o Senhor prometeu ao mundo. Interessante, né? A ligação desse homem que você fez aí é interessante porque mostra a preocupação de Deus em nos revelar a sua salvação. Nós vemos aqui a satisfação a minha versão aqui da King James mostra: com vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Assim, é claro que nós sabemos que todo o contexto do Salmo 91 nos leva a um deserto, a um ambiente de difícil convivência, de muito difícil de viver, né? Um local árido, um local com muitas dificuldades, mas em tudo aqui no texto nós vemos o livramento de Deus. E assim, há uma satisfação nisso, é interessante isso. Deus, eu satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Então assim, todo o texto é riquíssimo para nos mostrar isso, acredito, não só no meu ponto de vista, a proteção de Deus, o amor de Deus, o livramento de Deus a respeito, é claro, da vida daqueles que estavam vivendo esse momento aqui,
né? E como nós já dissemos, que pode-se pensar até que foi Moisés por causa do contexto todo, né? Mas também para nós. Todas as aplicações que nós podemos tirar desse texto é algo magnífico. Eu tinha falado anteriormente, ele mostraria a minha salvação, né? Se a gente transportasse, ou melhor, a gente vai fazer isso, transportar para o dia de hoje. Sim. A gente não esteve presente, né, enquanto Jesus viveu na terra, mas experimentamos a salvação, ou melhor, vemos a salvação através da história de Jesus e através da fé que nós adquirimos nele. Então a gente consegue ver a salvação de Deus nesse texto. Eu gostei muito de estar aqui. Posso dizer que fui muito edificado por esse bate-papo que nós tivemos hoje. Eu queria convidar você de novo, queria ser convidado também a estar, mas eu também queria convidar quem está nos ouvindo, né, nos assistindo também, para que também se pronunciasse quando possível e dissesse se tem vontade de nos encontrar novamente. Porque aí, se for assim, Faltou a gente... café. A produção vai providenciar. Na próxima vai ter café. E aí a gente se encontra novamente. Sim. Tenho que contar, né, com a colaboração daqueles que nos ouvem e nos assistem também. Sim. Deixa lá o comentário. Tenho vontade de encontrar de novo, porque acredito que esse é um piloto. E a gente volta aqui nesse lugar, volta de novo aqui para falar sobre outros textos, né, compartilhar de novo essa experiência riquíssima que nós tivemos aqui hoje. Amém, Flávio. Flávio, eu compartilho totalmente o seu pensamento. Peço a você que também faça perguntas, esteja integrado junto conosco aqui nesse propósito. É claro que eu vou falar por mim, Flávio, mas é uma aprendizagem. Eu creio que há aqui uma possibilidade de falar sobre a palavra de Deus e de forma nenhuma nós podemos recusar isso, mas sempre vai ser uma aprendizagem para poder a gente crescer junto na maneira de melhor nos comunicarmos com quem está ouvindo e aquela pessoa ali ser edificada, porque eu sei que vai ser edificada, porque nós não estamos falando de nós estamos falando da palavra de Deus. Então, eu estou muito feliz com essa, como disse no começo, com essa porta aberta, com essa oportunidade para divulgarmos, mais um canal para divulgarmos a palavra de Deus. E você é indispensável nos seus comentários, no seu compartilhamento desse vídeo, desse conteúdo, para que outras pessoas, né, Pá, venham ser alcançadas e venham entender aquilo que nós aqui juntos entendemos e aprendi muito aqui. Professor e mestre Flávio foi uma bênção na minha vida e espero eu que nós também juntos aqui sejamos bênção na vida de vocês. Então, você tem uma responsabilidade de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que a palavra de Deus alcance lugares inimagináveis. Esse é o nosso propósito. Crescimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mais alguma coisa, Flávio? Esse salmo tão edificante. Eu espero que você que tenha visto esse programa, né? Esse primeiro programa, né? Esse primogênito, né? Primogênito. Tenha aplicado, ou melhor, aplique na sua vida diária, porque eu tenho certeza que a referência que ele faz a essa pessoa que habita nos esconderijos do Altíssimo, diante de todas essas, diante de todo esse acolhimento, diante de todo esse refúgio e proteção que Deus dispensa aos seus, eu acredito que pode, no dia de hoje, dispensar a nós e a você também. Muito obrigado por esse encontro. Um abraço a vocês todos. O Ed, muito obrigado. Tá? Prazer todo meu. Nos vemos na próxima. Em breve estaremos juntos.